Olá, bom dia. Entramos no mês de agosto, onde comemoramos o folclore. E um dos pontos que iremos destacar esse mês, um dos gêneros textuais, é o cordel. Quem já ouviu falar em literatura de cordel? O que é o cordel? Cordel são folhetos contendo poemas populares, expostos para venda pendurados em cordas ou cordéis, o que deu origem ao nome. Então, quando falamos de cordel, são aqueles poemas em forma de estrofes, com rimas, e que eles são produzidos em folhetos, que antigamente eles penduravam em cordões, né? Ou cordas para vender no meio da feira ao público. Então, o nome cordel origina disso. Os poemas de cordel são escritos em formas de rima e alguns são ilustrados, né? Então, o cordel, ele é um tipo de poema, né? Ele também é a divulgação da arte, das tradições populares, dos autores locais e é de estimável importância na manutenção das identidades locais, das tradições literárias regionais, contribuindo para a perpetuação do folclore brasileiro. Ou seja, o cordel, ele retrata ou ele descreve a história de um povo, seja em que sentido. Aqui está alguns folhetos de cordéis com alguns títulos, né? Onde tem filha de preto, pretinha. Então tem vários temas, né? A gente destaca vários temas. Vocês podem observar que cada livrinho desse, cada folheto desse tem um tema a se destacar. Está falando de algum assunto. Vejamos agora as características do cordel. O cordel, ele é um gênero textual e que também ele tem as suas características específicas. Ele é um tipo de poema, mas ele tem as suas características. Suas ilustrações são feitas por xilogravuras. Xilogravuras é o quê? É um tipo de gravuras feita em madeira. Ele é bem parecido com um carimbo. Eles fazem a xilogravura e depois passam para o folheto, de acordo com o tema, com a história que eles irão contar. Possui uma essência cultural muito forte, relata as tradições culturais regionais, né? Então, o cordel, ele dá continuidade ao folclore brasileiro. Por quê? E o que é o folclore? Folclore são todos os conhecimentos de um povo que são passados de geração a geração. Então, por exemplo, a história do Lampião, né? Foi uma história vivida, real, e que você encontra nos cordéis a história toda, como foi, o que se passou, o que aconteceu. E esse tipo de folheto, que é um livrinho, ele é bem barato, ele não é caro, né? Ele incentiva muito as pessoas a lerem determinadas histórias, né? E na narrativa ele faz muitas as descrições dos personagens. O monólogo é aquela pessoa que está falando sozinho, né? Porque existe o diálogo quando existe uma conversa entre duas ou mais pessoas. E o monólogo é uma conversa com a única pessoa, né? Quando ele conversa para ele mesmo. Faz súplicas, as histórias têm súplicas, tem preces, né? Por parte do protagonista. O protagonista é o principal da história. E suas histórias têm um ponto central, uma problemática que deve ser resolvido com a inteligência e a astúcia do personagem. Em geral, há um herói que sofre por não conseguir o seu amor. Isso pode ser devido a uma proibição dos pais, noivados arranjados, coisas que impedem que o casal de ficar junto. Ou seja, o cordel ele destaca muito essas histórias, né? É uma história contada em forma de rimas, de estrofes. No final da história, o herói sempre sai ganhando.
caso ele não consiga realmente o que queira, há outra forma de equilibrar a história e fazer com que ele seja favorecido de alguma forma. Vejamos aqui a poética de um cordel, ou seja, veremos aqui as classificações dos cordéis de acordo pela quantidade de versos em cada estrofe. Por exemplo, quando é que eu chamo que um cordel é formado por quadra? O que é quadra? É uma estrofe de 4 versos, né? Versos, né? Cada linha que forma uma estrofe. Sextilha, uma estrofe de 6 versos. Geralmente a sextilha é a mais usada nos cordéis comuns, né? A septilha é uma estrofe de 7 versos. Essa é a mais rara. Dificilmente você vê um cordel com estrofes de 7 versos. Oitava é uma estrofe de 8 versos. Quadrão. Quadrão, né? Os 3 primeiros versos rimam entre si. Quer dizer, cada linha, as 3 primeiras rimam entre si. O quarto verso já vai rimar lá com o 8º e o 5º, o 6º e o 7º também entre si. Então, de 3 em 3 versos vão rimando entre si. A 10ª já está dizendo, é uma estrofe que tem 10 versos. Mas sabemos que o comum, que a gente costuma mais ver os cordéis e até mais fácil de se fazer, é a sextilha, que é uma estrofe de 6 versos. E o martelo, o que seria esse martelo? São estrofes formadas por decassílabos. O que seria esse decassílabos? Já está dizendo 10 e sílabas. Então, mais na frente, quando formos estudar a questão das sílabas, das rimas, né, dos desafios, aí você vai observar que nas rimas, os poemas, os cordéis, eles são formados por sílabas rítmicas, né, que rimam, né? Então, esse martelo já faz parte, já estudo lá das sílabas rítmicas. Então, veremos agora quais são os elementos que compõem um cordel. O cordel, ele possui versos, estrofes, rimas, né? E os versos de um cordel, ele possui métrica. O que seria isso? Essa métrica é o número de sílabas poéticas, que fixa a presença das rimas, né? Então, um cordel, quanto mais rimar, mais bonito ele fica. Os versos mais populares são as sextilhas, né? Onde eu destaco aquele cordel com 6 versos, né? E a estrofe? A estrofe básica do cordel é a sextilha, 6 versos, mas também são populares as quadras, os quartetos, que é de 4 versos, as sétimas de 7 versos, as oitavas, 8 versos e as 10ª estrofe com 10 versos, né? Então, a mais popularmente conhecida são os cordéis, onde apresenta 6 versos. E as rimas? As rimas ricas não preocupam os cordelistas. É muito comum não rimar os versos ímpares nas quadras e sextilhas. Também não é necessário fazer rima em todos os versos. Muitas das vezes, quando você vai fazer uma estrofe com 6 versos, você coloca apenas 3 versos rimando, né, um com o outro. Não é obrigatoriamente que todos os versos, os 6 versos, venham rimando. E a musicalidade. O cordel ele é produzido para ser declamado. O poeta canta seus versos em uma feira com o objetivo de vender o folheto em que estão impressos. Então, você pode observar quando você vê o poeta, ele canta os versos do cordel dele, que é para chamar a atenção, que é justamente com o objetivo de vender os seus folhetos. E lembrando que
o cordel, a oralidade dele é diferente de um texto comum, né? Você tem que dar uma parada nas rimas, você tem que dar uma ensaiada na leitura para que a leitura fique bonita e diferenciada. E vejamos aqui a xilogravura, que eu falei bem lá no início. A palavra xilogravura significa gravura em madeira. Você pode ver aqui um desenho, né, que eles fizeram esse desenho numa madeira e depois, através de tinta, tipo um carimbo, né? Então eles carimbam a capa do folheto de acordo com o tema do que ele vai usar. Esse processo consiste em utilizar madeira como matriz e reproduzir a imagem gravada sobre papel ou outro suporte adequado. A xilogravura é uma técnica muito parecida com o carimbo. Vejamos aqui dois de muitos cordelistas de nossa história. Esse daqui eu destaco, é o Patativa do Assaré. Ele nasceu em 1909, morreu em 2002. Ele foi um poeta e repentista brasileiro, um dos principais representantes da arte popular nordestina do século XX. Ele tinha uma linguagem simples, porém poética, e ele retratava a vida sofrida e árida do povo sertanejo. Esse que eu destaco aqui é o Aderaldo Ferreira de Araújo, né? Ele é conhecido como Cego Aderaldo. Ele foi um poeta popular cearense que ele se destacou muito devido ao seu raciocínio rápido. Ele improvisava rimas e repentes, né? Ele fazia os repentes dele tudo no improviso, né? Ele criava na hora, né? E para finalizarmos nossa aula, eu gostaria de ler aqui para vocês essa frase do professor Gilberto Moura, onde ele diz que a importância do cordel nordestino para mostrar a diversidade cultural brasileira, ao mesmo tempo que comprova a existência de muitos Brasis. É através dos cordéis que a gente conhece o quanto é lindo e quanto há diversas diferenças culturais no nosso país e de uma riqueza enorme. Então, espero que vocês tenham entendido um pouco sobre esse gênero textual tão conhecido por nós, nordestinos do sertão, que é o cordel. Tenham um bom dia.